Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, o canal do Oi, gente, Eli Correia. Eu quero que você mande a sua carta. Eu peço para você enviar a sua história. Eu quero narrar também a sua história aqui no canal YouTube. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Não esqueça que nós temos toda semana, toda segunda-feira às 19 horas, o nosso podcast do Eli Correia, sempre com convidados especiais. E por favor, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estou contando com você para chegarmos a 1 milhão de inscritos. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, um acidente e uma família destruída. Quando ainda era solteira, minha mãe conheceu um motorista de ônibus chamado Walter, por quem ela se apaixonou loucamente. E então, eles passaram a namorar. E desse relacionamento, minha mãe engravidou e eu, Flávia, nasci. Vim ao mundo. Acontece que Walter, esse namorado de minha mãe, era um homem casado. E na verdade, minha mãe só descobriu que ele era casado depois que deu a notícia a ele da gravidez. E para piorar ainda mais a situação, assim que soube da gravidez de minha mãe, Walter, o meu pai, simplesmente desapareceu, deixando minha mãe completamente abandonada e ainda por cima grávida de mim. A situação de minha mãe ficou muito complicada depois que eu nasci. Ela precisava trabalhar, não tinha como ficar em casa cuidando de mim. E com isso, a minha mãe me levou para a casa da minha avó em Cerquilho, uma pequena cidade do interior de São Paulo. E durante 3 anos eu fui criada em Cerquilho por minha avó, enquanto a minha mãe trabalhava em São Paulo. E foi justamente nesse espaço de tempo que a minha mãe acabou conhecendo outra pessoa, Roberto. E minha mãe e Roberto se conheceram quando ela foi a um banco abrir uma conta. Ele, um homem 8 anos mais velho que ela, uma pessoa experiente, madura, que havia saído de um relacionamento conturbado e se sentia muito sozinho, procurando por uma companheira. Só que, dessa vez, minha mãe foi mais cautelosa. Não se envolveu de cara com Roberto. Primeiro, foi conhecendo Roberto. Deu um passo de cada vez. E então, depois, minha mãe percebeu que ele realmente queria algo sério com ela. Era uma pessoa responsável. E então foi quando ele pediu minha mãe em casamento. Mamãe aceitou se casar com Roberto, porque entendia ela que havia encontrado agora a pessoa certa. Ela resolveu então, uma vez casada com Roberto, me buscar em Cerquilho, onde eu vivia com a minha avó, era criada pela minha avó. E me trouxe novamente para São Paulo para morar com ela, pois Roberto, além de ser um ótimo marido, muito carinhoso com mamãe, também acabou lhe proporcionando uma vida bem confortável, pois na época ele trabalhava em um grande banco e havia acabado de ser promovido nesta empresa bancária. Eu já estava com 4 anos de idade. E é claro que não me lembro com detalhes de muitas coisas dessa época. Apenas alguns flashes vêm à minha mente. Mas eu sei que eu acabei me apegando muito ao meu padrasto. Me lembro que ele gostava de brincar comigo. Me levava para passear nos sábados e domingos. Comprava bastante brinquedos para mim. E eu fui crescendo, tendo nele, meu padrasto, a figura de um pai. Tanto é que eu o chamava de pai. A vida, tanto de mamãe como a minha vida, melhorou muito com o casamento dos dois. Eu estudava em um ótimo colégio particular.
Fui crescendo sem que nada faltasse. E a cada dia que se passava, eu ficava mais e mais apegada ao meu padrasto, que para mim, como eu disse, era o meu verdadeiro pai. E o tempo foi passando. Tudo transcorria muito bem em nossas vidas. Eu agora estava com 8 anos de idade. Minha mãe já me havia contado toda a verdade. Ela me explicou direitinho que este homem que eu amava como pai não era o meu pai legítimo. Porém, para mim, pouco me importava. Eu cresci amando Roberto como pai. E para mim, ele era o pai, e isso que importava. Em dezembro daquele ano, meu pai já havia combinado que naquelas férias iríamos ficar 15 dias na praia. E eu não via a hora de irmos para Itanhaém, onde ele havia alugado um apartamento para a gente ficar. E finalmente chegou o dia da viagem, o dia de irmos para a praia, o dia de viajarmos para Itanhaém. Me lembro como se fosse hoje. Era um sábado lindo de sol, muito sol. Colocamos nossas malas no carro. Aliás, um carro que papai havia acabado de comprar, carro novinho. Na época, um carro de luxo, chamado Alfa Romeo. Um carro Alfa Romeo prata, muito bonito, lindo mesmo. E partimos para Itanhaém. Puxa, eu estava tão alegre. Eu estava assim numa expectativa de chegar em Itanhaém, ir lá nas praias de Itanhaém e em outras praias de outras regiões ali que com certeza nós iríamos. Aquela viagem estava incrível. Íamos ouvindo música, aquelas playlists, né? Que mamãe gostava, que papai gostava. Íamos escutando aquelas músicas durante toda a viagem. Tudo realmente maravilhoso naquele sábado que estávamos indo para Itanhaém. Ficaríamos 15 dias. Papai estava de férias. Estávamos descendo a serra, rodovia Anchieta. Sim, aquelas músicas, nós felizes, às vezes papai cantava, às vezes mamãe cantava, eu cantava, e foi justamente na hora de trocar aquelas músicas por outras, não é? Que meu pai acabou se distraindo um pouco. Sabe quando você vai olhar no aparelho, no rádio, ali no seu aparelho ali do carro, e ele foi mexer para trocar ali a música, trocar ali, não sei o que ele foi fazer, distraiu um pouco. E foi nessa distração de milésimo de segundo que ele percebeu que era tarde demais. Logo depois de uma daquelas curvas fechadas, o trânsito parou. Ele faz aquela curva fechada e quando sai, o trânsito parado. E ele distraiu ali com as músicas, de repente não conseguiu parar o carro. Quando ele tentou frear o Alfa Romeo, o carro, que era um carro pesado e com bagagem também pesada, ele não consegue frear a tempo. E acabamos entrando debaixo de um caminhão que estava parado à nossa frente. Eu me lembro do barulho. Imaginem você vindo naquela velocidade. Você faz a curva, você distraiu um segundo, e quando você termina de fazer a curva, o trânsito parado. Ele tenta frear, não consegue. O carro que entra debaixo daquele caminhão. Entramos debaixo do caminhão parado à nossa frente. Eu me lembro do barulho. Um barulho horrível, uma coisa feia. Eu nunca esqueço, nunca vou esquecer mais daquele barulho quando o carro entra debaixo do caminhão. E depois disso eu só me lembro de ter acordado no hospital. A primeira coisa quando eu acordei foi perguntar: onde estão os meus pais? O meu pai, a minha mãe. E então uma enfermeira me disse que eles estavam bem, porém estavam em outra ala do hospital, pois haviam sofrido algumas queimaduras, mas que não era nada grave.
Mas eu chorava. Eu queria ver meu pai, eu queria ver minha mãe, eu quero ver meus pais de qualquer jeito. E então o médico foi chamado e achou melhor me levar até os meus pais, para que eu não ficasse agitada daquele jeito. Fui levada em uma maca até o quarto onde os meus pais estavam. E quando eu vi o meu pai, vi minha mãe, mesmo percebendo que eles estavam machucados, eu fiquei feliz. Eu estava vendo meu pai, estava vendo a minha mãe. Eu fiquei feliz pelo menos em saber que eles estavam vivos. E fui levada de volta para o quarto onde eu estava. E foi só então que eu me dei conta do que havia acontecido comigo. Só depois que eu voltei Cadê o meu braço? Eu vi o meu braço completamente enfaixado, porém eu percebi que havia algo de errado em minha mão. Então eu perguntei para a enfermeira: a minha mão? Cadê a minha mão? O que aconteceu com a minha mão? Ela pediu que eu esperasse. Ela em seguida chamou o médico que chegou, começou a conversar comigo e me deu a notícia que a minha mão havia sido esmagada no acidente. E infelizmente, o doutor, ali no hospital, tiveram de amputá-la. Não, eu quero a minha mão, cadê a minha mão? Eles me deram um calmante, o médico ali, 2, 3 enfermeiras. Eu quero a minha mão, cadê a minha mão? Eu simplesmente havia perdido a minha mão, ela foi esmagada, tiveram que amputá-la. Eu, apenas 9 anos de idade, uma menina, vaidosa, claro, e que aquilo de perder a mão, nossa, aquilo me desesperou, me fez chorar tanto, eu chorava, eu quero a minha mão. Aí me deram um calmante, me acalmei, mas depois eu acordei, eu quero a minha mão. Me chocou tanto o fato de saber que dali pra frente eu não teria uma das minhas mãos. Porém, mesmo sendo uma criança, eu entendia que ainda que eu não tivesse uma mão, eu não tinha morrido. Eu entendi isso, mas de qualquer maneira eu queria minha mão. E agora, o que eu mais queria era que os meus pais se recuperassem daquele acidente e que pudéssemos voltar para casa e seguirmos nossas vidas em frente. Porém, eu sem uma das mãos. Mas a recuperação dos meus pais, principalmente de mamãe, foi demorada. Como eles estavam na frente, Como eles estavam ali na frente do carro, eles sofreram diretamente o impacto violento daquela batida contra o caminhão. Foram eles que sentiram o impacto. Foram eles os que receberam realmente aquele impacto. Além disso, sofreram queimaduras graves com a água quente, a água fervente do radiador do carro. Principalmente a minha mãe, que teve o seu rosto completamente queimado com aquela água quente do radiador. Eu tive alta em 2 semanas. Meu pai saiu depois de 20 dias. Porém, minha mãe precisou passar por várias cirurgias, enxertos, que ela ficou com o rosto totalmente deformado. Ela precisou fazer um tratamento lento, doloroso, até que 2 meses e meio depois do acidente, ela pôde sair do hospital e voltar para casa. Estávamos juntos novamente, graças a Deus. Tivemos a chance de ficarmos vivos e juntos outra vez. Porém, as coisas já não eram como antes. Aquela alegria toda que existia em nossa família deixou de existir. As sequelas daquele triste acidente, trágico acidente, infelizmente, trouxeram muita tristeza em nossos corações. Eu já não sentia mais vontade nem de ir para a escola, pois era inevitável que meus colegas ficassem olhando para mim e fazendo comentários, porque eu tinha perdido uma mão. E aquilo me incomodava demais. Minha mãe, apesar de tantas cirurgias, acabou ficando com o seu rosto desfigurado
por causa das graves queimaduras que sofreu. E além disso, acabou ficando cega de uma das vistas. E o meu pai, meu pai, apesar de ter sido o que menos se machucou no acidente, meu pai carregava uma tristeza, uma angústia em seu coração que dava dó de ver. Ele que sempre foi um homem tão alegre, tão espontâneo, tão feliz, agora vivia calado, triste, chorando sozinho pelos cantos da casa. E depois desse acidente, ele não quis nem mais voltar ao trabalho, porque não conseguia mais se relacionar com nenhuma pessoa. Ele simplesmente se fechou para o mundo e se culpava de toda hora pelo que havia acontecido. E sempre que olhava para mim ou para minha mãe, meu pai chorava muito e se ajoelhava pedindo perdão. Perdão para mim, perdão para mamãe. Mamãe que não era mais ela. Mamãe que se tornou outra pessoa. Sem exagero, mamãe ficou com uma aparência assim monstruosa, sabe, um rosto todo dilacerado, todo costurado. Talvez ao longo de uma vida pudesse sofrer algumas cirurgias e melhorasse um pouco, mas ela estava de fato muito feia. Mas isso não durou muito tempo, pois em uma madrugada fria, enquanto dormíamos, eis que fomos acordadas, eu e mamãe, com um estampido seco. Sim, um estampido seco quebrou o silêncio daquela noite, justamente na madrugada. Eu acordei assustada com aquele barulho e fui para o quarto dos meus pais. Lá minha mãe também estava assustada, inclusive havia levantado, estava de pé, assustada. Meu pai não estava no quarto. E ficamos com muito medo. Achamos inclusive que poderia ser ladrão. Quer ver que algum ladrão entrou aqui? E então, quando descemos a escada e chegamos na sala, nos deparamos com aquela cena horrível, terrível. Meu pai caído, com uma arma em sua mão e morto. Ele não aguentou, ele não suportou a tristeza e tirou a própria vida naquela madrugada. Já estávamos vivendo um drama muito grande depois do acidente de carro ali na Via Anchieta. E agora, mais essa tragédia para acabar de vez com nossas vidas. Foi difícil demais. E eu não vou mentir aqui. Eu cheguei inclusive a pensar em tirar também a minha vida, pois para mim parecia que nada mais fazia sentido. E talvez fosse melhor fazer o que o meu pai fez. Mas logo depois de tudo isso ter acontecido, minha mãe resolveu que o melhor éramos deixar tudo para trás e tentarmos reconstruir nossas vidas em outro lugar. E dessa maneira, deixamos São Paulo e fomos para Cerquilho e passamos a morar na casa da minha avó. E foi minha avó, dia após dia, que foi nos devolvendo a alegria de viver, nos fazendo enxergar que não só nós, mas todas as pessoas passam por problemas iguais ou até piores, e que devemos, em primeiro lugar, nos apegar a Deus, pois só Ele pode nos fortalecer. Só Ele pode nos devolver a vontade de viver, seja qual for a circunstância, só Ele pode nos dar um pouco de alegria. Eu espero de coração que Deus tenha perdoado meu pai pelo que ele fez, tirar a própria vida. Eu espero que Deus tenha entendido o seu drama, o seu complexo de culpa, a sua consciência pesada. Ele sempre dizia, ele sempre falava que ele foi o culpado, que ele foi o culpado, e que o tenha colocado em um bom lugar. É o que eu peço a Deus, para que ele descanse eternamente. Todos os dias
Eu peço pela alma do meu pai, para que ela tenha encontrado a paz eterna e que um dia, se possível, possamos estar juntos novamente, em outra vida, para continuar a felicidade que vivíamos nesta vida. Pai, meu padrasto querido, mas muito mais um verdadeiro pai. Eu rezo por você, Pai, todos os dias e peço a Deus que te acolha, que tenha te acolhido e te dê um bom lugar, porque você merece, Pai, você merece. Que Deus entenda o seu gesto, que Deus o perdoe pelo seu gesto, e tenho certeza que Ele o perdoará e você estará feliz ao lado dele no céu, que é o seu lugar. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Um acidente e uma família destruída. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.